Pessoal, boa noite, tudo beleza? Bom, dando continuidade às minhas videoaulas do desenvolvimento da aplicação Pizzaria, onde a gente vai dar continuidade, a gente já fez a parte de cadastro. Agora a gente vai fazer a refatoração da nossa parte de cadastro para que o nosso cadastro utilize Ajax ao invés de requisição comum. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, toda vez que a gente salva um novo ingrediente, ele renderiza a página por completo. A gente não quer que isso aconteça mais. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai pegar a nossa tabela aqui em cima, pegar a minha tabela, remover esse código daqui. Vou criar um outro JSP chamado tabela-ingredientes.jsp. Essa tabela ingredientes vai ter esse código aqui e a minha tag JSP. Ctrl Shift F para formatar. Então beleza, simplesmente copiei o código daqui para cá e agora eu vou fazer a importação desse meu JSP aqui. JSP include tabela.ingredientes.jsp. Então tudo deveria continuar funcionando porque eu estou importando. Estou dando um include. Quando eu comentei, quando eu dou include, ele basicamente copia esse código que está na minha JSP aqui, opa, e joga lá para dentro. Então é como se fosse a mesma página. Então, vamos fazer um teste aqui. Deveria estar funcionando tudo ok. A gente vai dar uma olhada na documentação. Vamos ver. Bom, está executando, tudo ok. Perfeito. Tá, agora o que eu vou fazer? A ideia minha agora é, toda vez que eu clicar no botão salvar do meu modal, ele vai enviar não um formulário, mas ele vai enviar uma requisição Ajax por baixo dos panos, vai fazer a inserção, e a partir do momento que ele fez a inserção, ele não vai carregar a página inteira, ele vai carregar só os dados atualizados dessa tabela. Pra gente hoje não tem muito ganho, porque a gente só tem essa tabela. Mas caso ele fosse uma aplicação real, que a gente tem menu, a gente tem vários outros componentes na nossa tela, a gente atualizar só a tabela com as informações é uma coisa muito útil pra gente, seria uma coisa muito útil pra gente. Então a gente vai utilizar esse conceito. Primeira coisa pra gente fazer o código um pouco bonitinho, fazer uma coisa muito feia, a gente vai criar um arquivo JavaScript específico para nossas funcionalidades de ingredientes. Então, ingredientes.js. Aqui a gente vai fazer esse código document.read com uma função aqui dentro. Esse código aqui serve para essa função que está aqui dentro, ó, vai ser uma função executada quando a nossa tela for renderizada. Então isso é um padrão do jQuery. Então beleza, vai executar isso aqui. E agora eu vou importar esse nosso JavaScript aqui dentro. Vou vir aqui, static.js e ingredientes.js. Beleza, importamos aqui. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, eu vou modificar o nosso modal. Ele está com o tipo submit, eu vou colocar ele para button. Então ele não vai enviar mais esse formulário. Vou colocar um ID, identificador para ele, btn salvar. Esse btn salvar eu vou fazer atrelar um listener, ou seja, uma função que vai ser executada a partir de um evento. Então, btn salvar, isso aqui significa identificar o ID dele, né? Então o elemento com o ID btn salvar on. Clique, quando for clicado, ele vai executar a função, essa função aqui. O servidor, ele está dando esse problema no Eclipse aqui. Mas beleza, derrubei aqui. Quando ele clicar no botão Save, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar o meu formulário e mandar ele para o Ajax. Então, para pegar o meu formulário de forma mais simples, eu vou fazer isso aqui. Form ingrediente. Salvar o ID dele aqui. E aqui eu vou pegar o meu formulário. Form ingrediente. Ponto. Serialize. Isso aqui eu não tenho certeza se é um código do JavaScript ou do jQuery que vai serializar as informações do meu formulário. Ele vai transformar isso para mim em dados que eu posso enviar para o servidor por Ajax. Dados ingrediente. Perfeito. Agora eu vou fazer
Vou salvar uma variável também chamada URL, que é o URL que eu vou utilizar para salvar meus ingredientes. Vocês lembram aqui, meu ingrediente controller, eu vou chamar o URL ingredientes, aqui é o ingredientes, app ingredientes, passando com o método post. Então eu vou vir aqui só ingredientes, vou chamar o método post do jQuery, passando o URL e os dados ingrediente, formulário. Aqui, você pode dar uma olhada na documentação do jQuery depois, para quem não tem muito hábito para trabalhar com ele. O método post, ó, ele recebe, nesse caso aqui, ele está passando só uma chamada com a URL e a função. Quando ele tiver feito, quando ele tiver falhado, e toda vez ele vai executar isso aqui. Eu não me lembro agora um success. Deixa eu ver. Eu lembro que tem um success em algum lugar. Ele identifica também, ó, o método success, mas ele está falando para a gente usar o done aqui. Ponto done. Então a gente vai utilizar o done ao invés de success. Ou seja, quando tiver feita essa requisição, ele vai dar para mim uma resposta e vai executar essa função aqui. Essa função aqui, hoje a gente vai fazer o seguinte: alert ingrediente salvo com sucesso. Caso dê algum erro, vamos ver como é que é aqui, mas é feio. Acho que é ponto feio. Ponto feio vai ser uma outra função. Ponto feio function. Quando ele falhar, eu vou dar aqui, ó, erro ao salvar. Perfeito. Então é isso que a gente vai fazer. Isso aqui deveria mandar uma requisição pra gente, para o nosso método controlador salvar, que é o tipo get, o tipo post. Agora a gente vai ter que fazer uma pequena mudança aqui. Esse método, caso ele dê algum erro, ele não vai conseguir retornar essa variável mais pra gente. Então a gente vai retornar um status diferente. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar um pouco. Caso dê algum erro aqui, ó, a gente vai criar uma exceção. Vamos criar aqui uma exceção. Class. Vai chamar ingrediente inválido exception. A gente vai colocar dentro de pizzaria barra exceções. Esse ingrediente exception, ele vai estender de runtime exception. Isso aqui a gente precisa estender para dizer para o Java que essa classe é uma exceção. Boto Ctrl aqui, vou gerar um serial number para ele, só para ele não ficar dando esse warning para mim. Vou colocar aqui o response status. Isso aqui vai dizer para mim, quando eu lançar essa exceção, ele vai enviar uma resposta do tipo bad request. Ou seja, quando eu lançar a exceção ingrediente inválido exception, ele vai retornar para o usuário um bad request, que significa para o nosso usuário que deu algum erro. Então beleza, deu um erro aqui, eu vou simplesmente throw new ingrediente exception. Perfeito. Então deu uma exceção, ele vai executar isso aqui para o usuário. Caso contrário, ele vai simplesmente dar um save e a gente vai dar um outro resultado para ele. Então vamos aqui. Ele vai retornar para a gente o status padrão, que é o 200. Perfeito, então vou salvar aqui. Vamos fazer um teste. Então, ou seja, quando a nossa página de listagem carregar, ele vai carregar o arquivo ingredientes, JS. Quando a nossa página for carregada, ele vai executar essa função aqui, ó, document ready, e vai colocar um listener, ou seja, uma função que fica escutando um evento dentro do nosso botão salvar. Quando a gente clicar no botão salvar, a gente vai executar essa função aqui. A gente vai vir aqui, ó, ingredientes, salvar ingrediente, erro salvar. Vou salvar o ingrediente novo, salvei, ingrediente salvo com sucesso. Porém, não é exatamente isso que a gente queria. A gente queria que ele listasse novamente o ingrediente pra gente. Então o que a gente vai fazer? Além da gente retornar, ao invés da gente retornar a página app ingredientes, a gente vai retornar para o nosso usuário somente a nossa tabela. Então a gente vai vir aqui, app
A gente não vai redirecionar isso aqui agora. A gente vai retornar uma página mesmo. Então a gente vai vir aqui, ingrediente, barra, tabela, traço, ingrediente. Que ele vai procurar view dentro de webinf, ingrediente aqui dentro, tabela ingrediente.jsp. Então perfeito, ele vai retornar para a gente agora essa view aqui, ó, tabela ingrediente. E como é que a gente vai atualizar lá na nossa página? Se você vir aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, página, que é a página que ele retorna no nosso Done. Se eu der um alert, vou dar um console para a gente não aparecer muito ruim aqui, ou dar um alert mesmo, vai. Alert, para vocês verem o HTML que ele vai retornar para a gente. Então vou salvar aqui, atualizar a página, vou executar. Deu algum erro aqui agora, vamos ver. Opa, não deu erro não. Ué, que estranho. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá. Ele tá dando um erro aqui porque ele não conseguiu encontrar essa página. Vamos ver, tabela ingrediente. Ah, tá. Escrevi errado. Tabela ingrediente. É tabela ingredientes.jsp. Então aqui ele deu erro. Por que ele deu errado? Porque o servidor deu um erro para ele, que eu não confirmei qual erro que é. Vamos confirmar aqui. Network. Ah, perdi aqui já. Mas o servidor estava dando erro para o cliente, que o cliente não sabia tratar qual que era. Mas o erro foi porque o nosso servidor não encontrou a view para renderizar. Então, para o nosso cliente isso é um erro. Então, vou cadastrar aqui novamente. BBB. Mandei salvar. Confio